Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mato Podcast. Hoje eu estou aqui na presença do Matheus Moraes, nosso convidado aqui especial que vai nos ajudar nessa conversa. Então, o Mato Podcast novamente, né, em um outro episódio. Hoje a gente vai falar sobre hepatite B de uma forma simples, clara, para todo tipo de pessoa e também para os acadêmicos aqui, para auxiliar, né, nos conhecimentos com relação ao assunto. Hoje também estamos na presença de uma convidada super especial. Ela é a doutora muito top, que entende aí do assunto e vai dar aula hoje aqui. A doutora Arlene Quinto, gastroenterologista e também doutora em medicina tropical. Por favor, doutora. Boa tarde, eu agradeço demais a oportunidade, o convite, é uma honra e uma felicidade estar aqui. E sim, hoje vamos falar sobre a hepatite B, que é um tema super comum da nossa prática diária. Bom, então, sobre a hepatite B, né, para contextualizar, é uma infecção, né, uma doença que pega através de um vírus, né, isso, doutora? E ela afeta, assim, a gente tem umas estimativas de mais de 200 milhões de pessoas no mundo todo, né? É uma doença que a gente tem, assim, uma vacina, né, para fazer uma prevenção, mas a gente tem também ainda uma questão assim sobre a cura, sobre o rastreio, é sobre isso que a gente vai procurar, né, conversar aqui, mas a gente tem também uma questão que é hepatite, né, que é do fígado. Qual que é a importância do fígado, né, doutora, para o nosso corpo? O fígado, ele é um órgão com mais de 1000 funções. Ele ajuda, por exemplo, a depurar, né, quebrar medicamentos, né? Então, por exemplo, se eu tomo um chá, ele não está ileso de não metabolizar esse chá. Se eu tomo um remédio para dor de cabeça, quem ajuda a quebrar esse remédio é o fígado também. E aí ele ajuda também no processo digestório e, infelizmente, ele acaba sendo alvo aí, por exemplo, da ação de certos vírus, como o da hepatite B. E atualmente, o que o fígado é? O fígado é um espelho do nosso metabolismo. Ou seja, se eu estou acima do peso, com a pressão descontrolada, eu acabo tendo aquele acúmulo de gordura no fígado, que é a famosa esteatose hepática, que aí é um outro capítulo que a gente pode falar depois. Que está muito mais comum, né, doutora, também, da gente perceber, assim, uma das coisas da esteatose é que ela pode dar também a cirrose, né, ela pode evoluir para uma eventual cirrose hepática, né? Tudo isso é o fígado capaz de fazer. Isso. E é muito impressionante como a gente, às vezes no dia a dia, a gente não tem a noção de que essas coisas podem interferir, né? A gente, até algo que a gente estava comentando aqui antes, se teria algum risco, doutora, da gente ter, assim, através do contato com copos, com talheres, até mesmo do abraço, beijo, das coisas do dia a dia, da gente pegar a hepatite B. Isso é algo que a gente pode pegar o contágio através dessas situações, pequenas que elas sejam no dia a dia? Então, a gente, para ter o contato, precisa ter a contaminação com o sangue, né? A partícula do vírus está no sangue, no esperma, no leite materno. E o que a gente acaba esquecendo um pouco? Que a hepatite B, ela é hoje considerada uma grande IST, uma infecção sexualmente transmissível. Então, por exemplo, no resto do Brasil, a gente tem uma grande transmissão ainda pelo uso de drogas, materna, né, da mãe para o filho, mas no Amazonas, eu não posso nem dizer que simbolicamente, mas diferentemente do resto do Brasil, a maioria dos nossos estudos ali, de estudos de prevalência, estudo transversal, que a gente acompanha esses pacientes no ambulatório, a grande via de transmissão é sexual. Sexual, é isso que eu ia perguntar. Então, assim, às vezes o paciente chega com essa dúvida realmente. O meu pai tem hepatite B, se eu comer no prato dele, eu posso adquirir? Não, né? O contato com essas superfícies aí inanimadas, ele não vai ajudar a transferir o vírus. Mas a tesourinha, o alicate, a escova de dente, o aparelho de barbear, né? Porque, por exemplo, eu tenho uma gengivite, essa gengiva está sangrando e eu vou beijar alguém. Se essa pessoa for PV HIV, o vírus do HIV, a contatividade dele é bem menor. Mas da hepatite B, não.
Se tiver ali um ponto de entrada com essa gengiva sangrante, esse contato, eu posso adquirir. E entrando mais no aspecto do vírus, doutor, da hepatite B, existe uma diferença assim com relação aos outros? Porque a gente sabe que tem hepatite A, B, C, D, E, né? O que tem de especial nesse vírus da hepatite B? A hepatite B, ela hoje ainda é o grande vilão da hepatologia, né? O vírus da hepatite C é um vírus RNA, ou seja, deu medicamento, curei. Ele parou de se replicar. O vírus da hepatite B, por ele ser um vírus DNA, ele consegue se alojar no núcleo do meu hepatócito e continuar se replicando lá dentro. Não basta eu dizer que eu tenho 0 de carga viral na corrente sanguínea, quando na verdade ele pode estar agindo no meio intracelular, né? Dentro do núcleo da célula infectada. Então eu não consigo dar a cura da hepatite B. Então, a hepatite B, a gente costuma dizer assim, ela é uma doença crônica que nem pressão alta e diabetes. Eu iniciei o medicamento e eu fico com você pro resto da vida. Né? Então, acaba que a pessoa, às vezes, não sabe que ela está com a doença, muitas vezes. Na grande maioria das vezes, não. Não sabe. E aí, o que a gente recomenda? Afinal, quem deve fazer o teste para hepatite B? Tudo e todos, pelo menos uma vez na vida. O que a gente luta muito, né? Por exemplo, a mulher tem aquela consulta regular com o ginecologista, então uma vez no ano, seu ginecologista pode pedir. Ah, mas o homem ele vai no urologista quando ele tem 40 anos, mas de repente ele está perdendo peso, ele vai no endocrinologista, o endocrinologista pode pedir, ou de repente no clínico da UBS, né? A gente tem centro de testagens que é só chegar lá e fazer. E isso é importante a gente estar falando isso para quem está nos assistindo, porque isso, com dados epidemiológicos, a gente vê que 15% da população brasileira tem a hepatite B. E, como a gente estava falando aqui, é possível que a pessoa ela tenha a contaminação e ela não saiba. Então, quais seriam realmente os sintomas que a pessoa pode apresentar para ela saber que ela tem hepatite B, que é importante? A hepatite B, além de ser a grande vilã, ela consegue fazer 2 formas de apresentação clínica, a aguda e a crônica. Então, por exemplo, a gente estava lá no carnaval ou lá no festival dos bois e eu tive contato com esse vírus e o meu corpo não conseguiu eliminar esse vírus, né? Então, a gente tem uma inflamação ali aguda que pode deixar a pessoa com o olhinho amarelo, vômito, náusea, desconforto abdominal, e na grande maioria das vezes essa forma aguda chega a ser até as mais graves, né? O paciente chega totalmente amarelo, né, que a gente chama ictérico, e a icterícia é tão grande que ela pode alcançar o cérebro, né, fazendo ali uma encefalopatia, uma insuficiência hepática aguda. A gente acha que isso é coisa do livro, mas não, né? Nos nossos ambulatórios a gente vê que não é raro, é comum. E aí, quando você olha ali e faz a sorologia, daqueles grandes marcadores da sopa de letrinha anti-HBC IgM, positivo, né? Ou seja, foi um contato recente. Na forma crônica, infelizmente, a gente já não vai ter tanto essa questão da pele e olhos amarelados. Infelizmente, tem paciente que chega já com cirrose, que é a famosa barriga d'água. E, infelizmente, tem paciente que faz o caminho inverso. Por exemplo, ele vem do centro de oncologia já com câncer de fígado, sem nunca ter manifestado pele e olhos amarelados. Então, assim, tem essa forma crônica. Nessa forma crônica, então, ele não apresenta nada, mas, assim, de um dia, não de um dia para o outro, mas depois de vários anos, né, desse processo, ele começa a apresentar sintomas mais complicações, né, mais complicados. E, assim, que tipo de agressão é essa que ele faz na parte crônica, assim, fígado? A hepatite B, ela é um grande vilão inflamatório das células do fígado. Só que além do fígado, ele pode fazer umas manifestações que a gente chama, por exemplo, extrahepática. Ele pode inflamar o seu olho, pode inflamar a sua pele. E eu tive um paciente indígena que chegou em franca insuficiência renal, com diálise, porque o vírus da hepatite B inflamou o rim. Ele faz complexos ali inflamatórios, imunológicos a longa distância fora o fígado.
É aquilo, né? A gente às vezes fica assim vendo como as pessoas às vezes sofrem por antecedência e outras vezes as pessoas quando começam a sentir os sintomas elas vão procurar buscar um tratamento e por isso quando a pessoa vai buscar esse tratamento, doutora, ela vai assim no momento que ela apresentar os sintomas ou antes mesmo dela sentir a sintomatologia, ela tendo já o diagnóstico de hepatite B, ela pode buscar esse tratamento. O que acontece, né? A OMS colocou como meta eliminar as hepatites virais até 2030. Então, a gente, claro, quer facilitar o tratamento, mas o grande gargalo é ampliar a testagem e a vacinação. Então, o mundo correto da saúde pública é testar tudo e todos sempre o mais breve possível. Porque quando ela chega a apresentar sintomas, muito provavelmente essa doença crônica aí ela já pode ter complicações, como a própria cirrose, o câncer de fígado, varizes de esôfago. E também não é raro, por exemplo, o paciente internar no pronto-socorro, o vômito do sangue do nada, quando na verdade ele é um portador crônico. Entendi. E assim, falando sobre essa questão do diagnóstico, até mesmo do rastreio, quais ferramentas a gente tem, né, disponíveis até no SUS para fazer esse rastreio? Toda e qualquer UBS ela é apta a fazer o teste rápido. O grande problema da hepatite B, não bastasse ele não ter cura, é que a gente tem, especificamente no Amazonas e na África, né, o vírus mutante selvagem. Porque o teste rápido ele vai detectar, digamos assim, a casca do vírus. Mas a gente tem o miolo do vírus, o core, que eu só consigo detectar na sorologia. Então, o vírus amazônico ele pode fazer essa forma mutante que não detecta pelo teste rápido, e sim somente pela sorologia. Entendi. Doutora, outros marcadores assim que a gente teria, até mais assim para o interior, assim, que ele é mais escasso, né? Assim, daria para, pelo menos, começar a suspeitar com alguns marcadores bioquímicos, por exemplo, TGO, TGP, que são, né, do fígado, para ver questão do dano do tecido celular. Na Amazônia, de um modo geral, teve um TGP que a gente diz assim, acima de 40, essa pessoa ela merece ser tratada por hepatite viral. E é importante bem isso que você abordou, porque a gente também não sabe quais são as complicações que pode dar, né? Então, a gente precisa também deixar isso claro para as pessoas, o quanto, quais seriam as consequências que a hepatite B pode trazer para as pessoas. A senhora pode falar um pouquinho para a gente quais seriam as consequências mesmo que a hepatite B pode trazer para a sociedade, para quem possui realmente a doença? Ela causa a cirrose hepática. A cirrose hepática pode complicar com a ascite, que é a barriga d'água, promover o aumento da pressão da veia ali do que a gente chama sistema porta, ou seja, varizes no esôfago, que esse paciente vai ter vômitos com sangue, e causar dano, né, de encefalopatia, que é aquele paciente que se torna sonolento, agressivo. O problema é que o vírus da hepatite B ele tem a capacidade de causar inflamação do fígado e converter para câncer de fígado sem passar por esse estágio de cirrose. Então, assim, a nossa grande luta é, claro, prevenir as complicações, mas fazer esse rastreio precoce também do câncer de fígado, que com certeza é a nossa maior complicação. O nosso estado já está fazendo transplante de fígado, foi uma grande vitória, né? Porém, muitas vezes esse paciente, pelo que a gente percebe na prática, por exemplo, ele mora em Jutaí, Atalaia do Norte, Carauari, eu quero deixar ele em processo de transplante, ele não tem onde ficar, ele não trabalha, ele é agricultor, ele não tem uma renda fixa. Então, esse paciente, quando ele entra na nossa rotina de ambulatório, eles reclamam, nossa, vocês pedem exame. Sim, preventivo, para o seu bem. É ultrassom e alfa-fetoproteína semestral. Difícil mesmo. Até pela questão, né, da nossa distribuição geográfica aqui no Amazonas, né? Então, agora puxando mais para a parte da vacinação. O esquema da vacinação já começa desde cedo, né? Desde quando a criança já nasce, já tem a vacinação para
Eu acho que é a partir de quantos meses? De 2 meses? Ele nasceu, ele recebe Ele já a primeira nasceu, dose já e recebe é a igual do primeira dose. adulto, né? E aí 12 depois do vai dando 6º mês. reforço. Aí o que acontece? Essa vacina ela deveria converter em anti-HBS, né? Uhum. O antígeno ali da hepatite, para a pessoa ficar protegida. Porém, muitas vezes, eu não sei o que acontece também no Amazonas, que a vacina não é que ela não funcione, mas ela não deixa essa proteção. Então, a pessoa adulta, ela merece também fazer um reforço da hepatite B. Então, é por isso que é importante a gente fazer a sorologia, o perfil sorológico completo, né? O HBS, o anti-HBS, o anti-HBC, porque eu consigo ter essa avaliação. Chegou no ambulatório, ele teve o TGP de 100, mas a sorologia deu negativa e o anti-HBS tá 5, ele merece voltar para a UBS e fazer o esquema de reforço. E isso a senhora abordou assim, um ponto extremamente importante que a gente o tempo inteiro fala de campanha de vacinação, o quanto isso é importante. E a gente não pode deixar de vacinar para o nosso bem, para a nossa saúde. Então, isso agora que a gente é importante entrar na parte da vacina. Qual é o público-alvo da vacina contra a hepatite B, doutora? Quem a gente pode direcionar essa campanha de vacinação? O nosso estado, ele não tem assim um público específico, mas de modo geral, o restante do Brasil, os próprios profissionais de saúde deveriam ficar de olho ali no seu cartão de vacina, no seu anti-HBS, pessoas que são contactantes, né, histórico familiar de câncer de fígado, pessoas que têm uma maior propensão desse fígado desregular. Mas você morando em áreas endêmicas, como é o caso do estado do Amazonas, Acre e Rondônia, você merece testar e reforçar a vacina. Importante mesmo. E quem não sabe se já foi vacinado, pode fazer uma outra aplicação? Isso, a gente tem que fazer a dosagem do anti-HBS. E aí, se tiver abaixo de 10, retorna ao UBS para reforçar as doses, igual era a criancinha, né? 0, 2 e 6 meses. Eu acho assim, eu fico me perguntando, e acredito que quem está em casa também, quem está nos assistindo, fica assim, às vezes se perguntando, tem cura para hepatite B, doutora? A gente tem algo que pode solucionar o problema? Ainda não. Né? Por exemplo, os inibidores de protease, que são os nossos medicamentos, né? Esse nome bonito aí, especificamente Entecavir e Tenofovir, a meta deles atualmente é deixar a carga viral abaixo de 0. E o bom, por exemplo, é que, como ela é uma inflamação, ela pode deixar esse fígado duro, rígido. O Entecavir, ele inibe essa inflamação, ele baixa a carga viral e bloqueia a inflamação. Mas os estudos europeus, atualmente, né, com essas novas drogas, eles buscam o que a gente chama cura funcional. Ou seja, tirar essa casca do vírus aí da circulação sanguínea, né? Zerar o HBsAg. Por isso que, atualmente, o que a gente tem de mais novo é avaliar quantitativamente o meu HBsAg, o meu antígeno de superfície, né? Não basta só fazer o exame se está presente ou ausente, é saber quanto tem de vírus. A gente desenvolve uma pesquisa com o medicamento Pepirofizem e, por exemplo, o paciente tinha 20 mil de HBsAg quantitativo e após a aplicação da medicação, ele, por exemplo, reduziu para 1.000 e pouco, 1.500, né? Então, a gente está chegando perto da cura funcional. Mas esses são estudos ainda muito pequenos ainda. Né? E doutora, assim, com relação a... Comparando as outras hepatites, assim, a C, ela é a que mais cronifica, né? Nesse sentido. Enquanto a B, ela não tem tanto essa taxa, assim, eu acho que é 5 a 10% de chance de cronificar. Isso. A hepatite C, na verdade, ela também existe de forma aguda. Você teve contato e você vai vivendo com ele e vai se desenvolvendo. É muito raro. Ter o contato, fiz uma tatuagem, adquiri o vírus C e daqui a um mês eu já saber que eu tô lá com a pele e o olho amarelado da hepatite B. A relação da cronificação da hepatite B ela é muito associada à imunidade do hospedeiro. Né? A minha imunidade, meu linfócito eliminou, foi só um contato, foi só uma história. E por isso que no paciente PV-HIV, às vezes a hepatite B ela faz formas mais complicadas, né? O linfócito ali da imunidade, ele não elimina esse vírus. Isso assim, cada hepatite tem a sua particularidade, né? Tem a sua sintomatologia,
E é muito importante a gente, com qualquer hepatite, a gente ficar atento. Mas qual seria a principal mensagem que a senhora passaria para quem está nos assistindo, de a pessoa que ainda não se vacinou, a pessoa que ainda não buscou um tratamento para hepatite B, especificamente, que é o assunto que nós estamos falando? Qual seria a mensagem principal que a senhora passaria para essas pessoas? Para a população geral, teste, faça sua testagem e verifique sua vacinação. Se você já obteve o diagnóstico, não deixe de procurar o tratamento. O tratamento é 100% no SUS, né? Então a gente tem, não só na capital, mas em todo o município do interior, as representações elas encaminham essa medicação. Você não fica desassistido, apenas procure. Tá certo, então. E para a gente caminhar para o meio da nossa conversa, temos aqui as nossas convidadas especiais, né, gente? A Zepato Kids. Zepato Kids fazendo participação no vídeo. Eu trouxe aqui um artigo, tem como a gente só espelhar aqui a imagem ali na gravação do Última pergunta. artigo aqui primeiro das formas, né? Mostra só uma imagem aqui das formas que a gente tem da forma aguda, principalmente, né? Vamos só dar uma olhada. Vai passar. Opa, é aqui mesmo. Aqui, ó, né, as principais formas que a gente precisa, sintomas que a gente precisa se atentar, né, para essa forma aguda, que ela é mais aparente, né? A gente vê a mudança na urina, né, doutora? Que tem toda uma questão da interação do fígado com a via das vias urinárias, a falta de apetite, a fadiga, a febre alta, náuseas e vômitos, as fezes claras, né? São todos sintomas assim, que eles não, tem isso, já direciona para hepatite B, não, mas a hepatite B entra ali numa coisa a se pensar, né? Que ela entra num grupo de doenças que pode provocar isso, né? E doutora, rapidinho, bem inespecífico, né? Bem inespecífico. Exatamente, bem inespecífico. E uma dúvida que pode até ser de quem está olhando assim, vê urina escura, fezes claras, a poliúria, que seria a quantidade elevada de urina, ela pode ser um fator também, um sintoma da hepatite B, nesse caso? Não, geralmente não. Na verdade, esses sintomas até se confundem com dengue e com outras viroses, né? Então é por isso que é importante checar esses fatores de risco. Tive uma relação desprotegida, fiz uma tatuagem, não tive certeza da procedência do material, fui a manicure, levei meu alicate. Fazer esse checklist mesmo, né? Importante. E aqui entrando finalmente no tópico, né, do artigo que a gente trouxe aqui, os avanços no manejo, né, de hepatite B. Ele foi um artigo aí publicado em 2025, né, que tem como principal autor aqui o Ruma, que é um professor assistente, e os colaboradores dele, né. Aqui, principalmente, a metodologia foi uma revisão, né, de tudo que a gente tem mesmo, mas o mais impressionante é alguns dados aqui que a gente trouxe que ele afeta, né, a hepatite B, ela tem essa estimativa de afetar 254 milhões de pessoas no mundo, né? E, além disso, né, a gente tem uma questão também, o artigo que ele fala que justamente a doutora já antecipou para a gente, que era da questão do rastreio. Ainda, eu acho que um manejo assim, de guidelines, de orientações assim, do mundo assim, ainda está muito ali em rastrear em pessoas de risco, né? Usuários de drogas injetáveis, as pessoas, privados né, de liberdade. Isso, as pessoas, né, também de contato sexual sem proteção, né? E o pessoal também que trabalha, né, com essas ocupações, né, também de violência sexual, mas Usuários de PrEP. isso. Mas aqui, o que ele traz de uma novidade, né, que a senhora também já traz essa conscientização, é que as pessoas acima de 18 anos, né, que ele bota, né, acima de 18 anos, qualquer pessoa, né, que mesmo que não tenha nenhum sinal, nenhum sintoma, não seja fator de risco, ela deve, né, ser rastreada, né, ela deve pelo menos fazer uma testagem, né, para hepatite B. E outra coisa que ele traz também são os novos marcadores, doutora. Não sei o quanto que isso vai ser acessível
para a população em geral, não sei, aqui no Brasil, do FIB4, que é para ver a questão da fibrose, do APRE. Na verdade, a gente usa eles muito na hepatite C. Na hepatite C, A hepatite B também, ela tem essa outra interface, né? Todo mundo que tem hepatite B precisa tomar o remédio? O nosso desejo é que sim. Porém, por exemplo, pelas normas do Ministério da Saúde, se ele não tem um HBeAg reagente, a carga viral não está acima de 2.000 e esse TGP, esse marcado do fígado, acima de 40. Não tem história familiar de câncer de fígado. Não teve essa manifestação que a gente diz extrahepática. Não, a gente diz que é uma hepatite inativa. Porém, pode ser que internamente ali no fígado já tem um processo de fibrose. Queria fazer biópsia em todo mundo para verificar se esse fígado está duro, rígido? Queria. Consigo? Não. Então, o que a gente tem às vezes é uma discrepância. Tem paciente com 30 anos, teve o diagnóstico agora, vem lá de áreas super endêmicas, como Carauari e Atalaia do Norte, tem uma carga viral de 20 milhões e o marcador do fígado TGP de 10. Pelo Ministério da Saúde, ele não precisa ainda do medicamento. Merece uma biópsia? Merece. Consigo? Não. Aí entra os métodos não invasivos. Qual é o nosso grande sonho que em breve, se Deus quiser, a gente vai conseguir? Uma elastografia no SUS, especialmente para esses casos dessa dissociação. A elastografia ela tem valor aí, por exemplo, de 500 mil, ainda não é a nossa realidade, e aí eu poderia lançar mão desses métodos não invasivos com avaliação de FIB e APRE. Mas no protocolo do Ministério da Saúde eles ainda não foram incorporados, né? Entendi, uma coisa que a gente pensa ainda no futuro, né? Seria um sonho, não custa nada, né? A gente visar isso, almejar assim, nos próximos anos, que esse tratamento esteja acessível para as pessoas. É muito importante. Até porque ele tem essa carga viral de 20 milhões e ele mora lá em Lábrea. A balsa passa no município dele a cada 15 dias. E os outros 15 dias é o tempo que ele chega até aqui. Isso realmente também dificulta muito. Outra questão também que o artigo trouxe é a gravidez, doutora, que a gente não comentou tanto sobre, né? É um grupo assim que ele tem esse perigo de transmitir, por exemplo, de mãe para filho? Bastante, mas aí a gente precisa avaliar ali na 20ª semana a questão do nível de carga viral. Abaixo de 2.000, a via de parto, o obstetra escolhe, né? Acima de 2.000, medicamento, tenofovir, até o parto, após o parto a gente reavalia. Só que a nossa grande preocupação, né, para a mãe, por exemplo, se ela não teve indicação de usar o medicamento, como é que está esse mamilo na hora da amamentação? A contraindicação nesse momento para o aleitamento é a presença de fissura, né, rachadura ali. O bebê faz a pegada errada e de repente abre ali uma brecha de sangue e vai ter esse contato. Entendi. Bom, então tá aí. A gente vai deixar na descrição, tá? O estudo aqui, que ele é basicamente uma boa revisão, tudão mesmo. É um artigo muito completo. Tem mais de para vocês que quiserem. 128 estudos aqui que foram linkados. E agora a gente vai para as perguntas que fizeram para a gente sobre o tema, tá? Do Instagram. Sigam a gente no Instagram também. Vamos ver a galera lá interagindo com a gente, né? Interagindo. Todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem mandar para a gente responde, né? E hoje aqui, indo para as perguntas, deixa eu ver aqui no Instagram, que a gente tá. Quantidade de mensagem. Só interagiu mesmo. Porque eu vejo que é um grande pânico ali do profissional quando pega um teste rápido positivo. Sim. É algo que realmente tira as pessoas desse conforto, né? Você receber um diagnóstico e você se pega de surpresa. Então, é importante. Vamos lá, então, para as perguntas. Bom, então aqui a gente tem uma mensagem do amigo aqui que já participou aqui do projeto, Christian. Ele está perguntando como suspeitar de hepatite B. É aquilo que a gente já comentou, né, doutora? Assim, de suspeitar mesmo, seria mais pela forma aguda, né, que ela é mais
aparente, né, com todas as questões da icterícia ficar amarelo, né, não. Mas, no geral, mesmo, é mais pela bioquímica, né, pelos pedidos dos exames, pelas sorologias que a gente tem, né, para a gente suspeitar. A gente não tem tanta essa parte da clínica, né? Ou se ele já chega com essa complicação crônica, né? A complicação ele tem que ser investigado. Desconfiado da etiologia. Porque aí a maioria das pessoas acha a barriga d'água é só para quem bebe. Não, de repente vai que ele é um portador de hepatite B e não sabe. Outra pergunta que a gente tem aqui é do Adriano Maia. Bom, quem tem hepatite B pode consumir bebida alcoólica socialmente? Jamais. Entendi. Aí, essa é outra grande luta nossa, né? Porque você orienta, olha, o chá faz mal pro seu fígado, a bebida alcoólica. Ele tem hepatite B, mas ele não faz atividade física, aí vai ser 2 fatores de agressão ali pro fígado. Pode piorar o quadro, né? Tem outra pergunta aqui do Gustavo, né? Que ele pergunta que quem já tomou a vacina quando criança precisa tomar um reforço na vida adulta? Que a gente fala bastante de vacinação. Já falou disso, já. Bastante. Né? Sim, verifique seu anti-HBS. Importante. E vamos lá. A pessoa interagiu, né? A pessoa mandou a sua pergunta e não se esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, gente. É isso aí. Qual é o Instagram mesmo, Marquinhos? Qual é o Instagram? O Marco Podcast. Opa, rapaz, já. Só seguir, só dar aquela moral, gente. Em geral é isso. Bom, gente, eu acho que essa foi a discussão que a gente teve pela hepatite B. Doutora, a senhora tem alguma consideração final para fazer? Eu convido todo mundo a fazer a testagem e verificar o seu nível de anti-HBS. Em caso de positivo, procure a sua unidade básica de saúde. Com certeza, precisar ir ao Hospital Tropical, estamos lá também. Sim. Doutora, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco, pela presença, pela troca de conhecimento, que é muito importante. Obrigado também pelo convite, Marquinhos, por estar aqui hoje de suplente, né? Mas estou aqui para ajudar. Isso aí. Bom, eu gostaria de agradecer também a doutora Arlene por ter se compadecido da gente, aceitar o nosso convite, de estar aqui, de ajudar no nosso projeto, na nossa iniciativa também. E agradecer por toda a contribuição para a nossa discussão, que trouxe aqui. Muito obrigado da participação também das Hepato Kids, né? E, bom, agradecer ao Matheus, muito obrigado, Matheus, por ter comparecido. Também gostaria de agradecer a cada um de vocês que estão vendo esse vídeo, que estão participando, interagindo, que comentaram, né, que fizeram as perguntas. Não se esqueçam de se inscrever, de curtir, comentar o canal e também o Instagram, né? Que o Instagram, ele também a gente faz as postagens lá, a gente também tem um feedback de vocês, a gente coleta as perguntas de vocês, a gente responde, tá certo? E no mais, aqui, ó, sigam os nossos Instagrams, né? Do Mapa Podcast, também o da doutora Arlene, aqui, @Arlene Pinto, tá certo? Que lá também ela traz muitas informações, né? Não somente sobre hepatite B, mas também sobre a saúde da gastro, né? Digestiva. Da digestiva, do aparelho digestivo. E, bom, no mais é isso, gente. Mais um episódio que nós gravamos aqui. Mais uma vez, muito, muito obrigado e até a próxima.